Vamos começar pela carta 37, o relógio ou o tempo do Gilded, tá? Eu vou deixar aqui a carta na tela, tá? Bem grande para você ir acompanhando os desenhos, tá? O tempo, como diz o nome, fala-se do tempo, né? E aqui ela vai complementar o significado das outras cartas, né? Podendo atenuar, né? Ela vai trazer uma importância a mais em relação ao tempo ali naquela tiragem. Então, tanto ela pode indicar que é necessário agir nesse momento o mais rápido possível, se tiver com cartas mais aceleradas de ação, como por exemplo a do cavaleiro próxima, ou ela vai falar, espere o momento certo. Vamos supor que esteja com a carta da raposa ou da serpente, pode falar, olha, espera mais um pouco, haja no momento certo, porque a questão do tempo é muito importante nessa tiragem. Aqui ela vai indicar os ciclos das coisas também, né? E que as coisas, a vida, né? A gente está na linha de tempo. Tudo tem que se encaixar para que o tempo comece a fluir. Então, não adianta você querer colher algo se o tempo disso não chegou, né? Porque, vamos supor, uma semente você planta e tem toda uma engrenagem que vai fazer com que aquela semente vai começando a criar o brotinho, a amadurecer, criar força para você ir lá colher o fruto. Enquanto essas engrenagens, você vê que tem bastante engrenagem, né? É bem complexo. Tudo que sustenta o tempo tem umas engrenagens complexas. Então, as coisas aqui na Terra, elas têm uma lentidão de acontecer porque tem uma série de engrenagens, vamos pensar dessa forma, que precisam acontecer condições que precisam acontecer para que aquilo esteja pronto para você, tá? É a mesma coisa, se você ficar desenterrando a semente, ela não deu tempo de formar a sua engrenagem, que o que seria a engrenagem dessa semente, né? Ela arrebentar a semente, criar força para empurrar a semente, empurrar a terra, né? E aí você tem o adubo da terra, você tem a água, você tem o sol. Isso tudo faz parte da engrenagem que vai propiciar que no tempo certo essa planta crie frutos. Aqui também indica a transitoriedade da vida, a efemeridade dos eventos e que o momento mais importante e o único momento possível é o presente. O passado é uma ilusão, o futuro é uma ilusão. Eu tinha um professor na faculdade que falava que o passado não tem entrada, porque você não consegue voltar, e o futuro não tem saída, porque sempre tem um futuro, né? Eu tô hoje, tenho futuro amanhã. O futuro só acaba quando a gente morre. Então, o único momento real é o presente. O resto é ilusório. Passado e futuro só acontecem na nossa mente, tá? Então, essa carta vem enfatizar isso. Quando eu tenho cartas, dependendo do contexto, né, se a pergunta tiver a ver com isso, né, o anel e o chicote, o anel ou o chicote próximo dessa carta, pode indicar, aqui como uma problemática, pode indicar que a pessoa está muito presa às rotinas, tá? E aí eu tenho o anel com uma rotina boa ou pacata e o chicote com uma rotina maçante, né, como se estivesse escravizando a pessoa. Agora, quando eu tenho nesse contexto, né, a carta da árvore ou a carta do navio perto da carta do relógio, aí nós vamos ter que essa pessoa se apegou e cristalizou em alguma época do passado, tá? Então, aí ela precisa deixar ir, porque o tempo não anda para trás, ele sempre é o agora, tá? E ele, a cada segundo, tem uma transitoriedade, uma transformação feita nos seres e nas condições humanas aqui, né? No material. Porque tudo perece diante do tempo. No amor, aqui a gente sempre vai tentar complementar, né, as cartas próximas, então ela não vai funcionar sozinha. Nós temos aqui o tempo muito valorizado no amor. Então, por exemplo, com cartas da montanha, aqui pode falar que a pessoa está querendo dar um tempo na relação, ou que o tempo vai demorar muito tempo, então ela enfatiza o que já existe na montanha. A montanha fala de muito tempo, esperando um amor, e o relógio ele vai intensificar mais ainda, né? Ou que a pessoa está querendo dar um tempo, né? Mesmo que a pessoa esteja num relacionamento e não se separe,
talvez um tempo para outra pessoa pensar, um tempo para outra pessoa digerir o que aconteceu. Quando eu tenho com a carta do cavaleiro, pode indicar aqui a vinda de um relacionamento muito, muito em breve, porque ele também intensifica, né, a rapidez das coisas. Com a carta dos lírios, vai falar que é um relacionamento de longa duração, durabilidade. Com a carta dos ratos, pode indicar aqui que a pessoa esteja desvalorizando, né, esse momento, né, com o seu companheiro, com a sua pessoa, ou se a pessoa estiver solteira e se relacionando com alguém que não sabe se vai dar certo ou não, aqui o rato fala que talvez essa pessoa não esteja valorizando os tempo junto, e aí não queira algo mais sério. Então você sempre vai tentar casar as informações com as cartas, enfatizando a questão do tempo. Quando a gente está falando de dinheiro, né, aqui também enfatizando a questão do tempo, né, quando eu tenho com a árvore, pode indicar aqui que vai demorar mais um tempo, né, investimento de longo prazo. Com a carta dos lírios pode falar de aposentadoria, mas que ainda está em processo, né? Quando eu tenho a carta do cavaleiro, dinheiro chegando em breve. Com a carta das nuvens fala de, olha, a gente não tem uma previsão de quando esse pagamento vai entrar, tá? Então a gente vai correlacionar dessa forma. Quando a gente está falando de trabalho, né, com a âncora pode indicar um trabalho sólido, de longevidade, muito estável por muito tempo, né? Aqui também cabe aos lírios, indicando que há a possibilidade dessa pessoa se aposentar nesse trabalho em que ela está. Se a pessoa estiver desempregada e cair essas mesmas cartas, pode indicar, ela vai prolongar mais ainda o tempo de desemprego. A cruz pode indicar aqui um sacrifício que a pessoa precisa fazer por longo tempo, tá, para conseguir aquilo que ela deseja. Quando eu tenho a foice, pode falar de demissão muito em breve, né, ou algo muito rápido. Se a foice não estiver cortando ou indicando demissão, né, que aquilo que a pessoa quer vai acontecer de forma muito súbita, tá? Então o tempo ele é muito enfatizado aqui. Quando eu tenho a criança com o relógio, vai indicar um período de experiência, né, em que aqui normalmente é os 3 meses, né, de experiência, e que a pessoa vai ter que nesse período provar que ela é apta para esse trabalho. Nas profissões pode apontar aqui um relojoalheiro, né, ou uma pessoa que vende relógios ou trabalha numa fábrica de relógios, tá? Pode ser uma pessoa que trabalha por escala ou por plantão, ou alguém que trabalha ou muito cedo ou muito tarde, em horários fora do convencional. Como objetos, nós vamos ter o próprio relógio, né? Vamos ter um mapa com fuso horário, ou qualquer objeto que tenha aí como princípio de marcação de tempo, tá? Pode ser também, por exemplo, ampulhetas, né? Coisas do tipo, tá? Mas basicamente vai se concentrar no relógio, ou aqueles relógios de enfeite antigos, né? Também estão marcados nessa carta. Quando se trata de lugares, pode indicar uma loja de relógios, né? Joias também pode entrar aqui, né? Se tiver com a carta da aliança, principalmente. Lugares em que você só pode ir com horário marcado, ou um lugar que tenha um fuso horário diferente do fuso horário da onde você está. Quando nós estamos falando de saúde, aí a gente sempre vai atrelar a outra carta, né? Que aí essa carta ela vai enfatizar o tempo na saúde, que pode ser longo ou rápido a recuperação da pessoa. Aí depende das cartas que a gente viu, né, há um tempo atrás, de agilidade ou lentidão, tá? E aí ela só vai enfatizar a questão do tempo. Quando a gente fala de personalidade, nós vamos ter uma pessoa pontual, muito compromissada, né? É uma pessoa que odeia atrasos, tá? É uma pessoa que pode ter uma agenda muito lotada, então ela é muito organizadinha nesse sentido. Ela gosta de organizar bem o seu tempo, aquela que divide as tarefas no que ela vai fazer. É uma pessoa ponderada, paciente, que sabe esperar as coisas acontecerem. É uma pessoa que gosta de trabalhar com projetos de longo prazo. Então é uma pessoa muito boa para trabalhar com esse tipo de projeto de longo prazo, né? Se você, caso estivesse fazendo uma tiragem para negócios, é uma excelente pessoa, porque ela sabe entregar as coisas dentro do prazo e sabe também ficar motivada durante um longo tempo. Aspectos físicos, nós vamos ter uma pessoa
que ela usa as roupas do seu tempo, né? Aquilo que está mais em vigor, o comum daquela época, daquele momento ou daquela região, e também ela vai transmitir no seu semblante um ar de tranquilidade, de paciência, né? É uma pessoa que está em conformidade com o tempo, o fluir das coisas. Então, essa questão do tempo, ela vai trazer aí questões para a gente refletir, né? De agir agora ou adiar a decisão, né? De reger a própria transformação. Vai sempre trazer aí, né, o período das coisas acontecerem, vai falar sobre o nosso envelhecimento, porque isso a gente não tem como lutar contra, tá? Vai falar sobre a morte, né? Porque a gente está caminhando para ela. Então, o tempo é essa reflexão, né? O que você está fazendo no intervalo entre seu nascimento e a sua morte, né? Então, aqui fica essa reflexão do relógio. A gente finalizou essa carta e vamos passar para a próxima do extra do Gilded, que é a carta 30, essa foi a 37, a carta 38.